2021, tivemos o lançamento de pérolas como Viúva Negra e Venom 2. E no geral, eu diria que foi por aqui que essa tão famosa fadiga dos filmes de herói começou. E entre esses lançamentos, em março lançou um desenho de um herói amarelo e azul, filho de um alienígena superpoderoso e um mundo cheio de heróis que pareciam cópias de coisas que a gente já viu. Não tinha nada de especial pra fazer isso ter sucesso ou ser lembrado quando os créditos começarem a rolar. Aí, o episódio continua. O totalmente inesperado final do episódio 1 de Invencível, título colocado pela própria Prime Video no YouTube, vendeu a série pro público. Toda a ação normalmente vazia em outras histórias de heróis tinha peso, os personagens eram carismáticos e todo mundo se perguntava por que o pai do protagonista fez o que fez. Ao percorrer da série, Mark Grayson aprende que ser herói não é algo glamouroso e perfeito. Ele falha em salvar pessoas, perde lutas e quase morre inúmeras vezes. Mas no fim, ele sempre se levanta e aprende algo novo, se tornando de pouco em pouco... Mentira, né? Porque ele é um dos personagens que eu mais vi sendo amassados na minha vida. Mas agora que o fim da quarta temporada tá aí, queria revisitar o fim das temporadas anteriores pra mostrar o que essa história traz de tão especial. E vamos começar, obviamente, pelo começo. Mark, precisamos conversar. A primeira temporada constrói muito bem a ascensão do Mark como herói, enquanto o mistério e o drama do assassinato feito pelo Omni-Man vai se intensificando até culminar no embate que iria definir o futuro da Terra. O Nolan explica qual o real objetivo da vinda dele para a Terra. Ele diz que a raça dele, os Viltrumitas, tinha o objetivo de integrar a Terra em seu império e queria seu filho ao lado dele nessa conquista. O Mark obviamente não aceita isso, e então a luta começa. A maior qualidade desse episódio é como ele é desesperador. O Omni-Man é o ser mais poderoso da Terra, esmaga humanos como se não fosse nada e trata a família dele como se não fosse nada. Em contraste a isso, temos o Mark sendo o único capaz de lutar contra o vilão, mas passa o episódio inteiro apenas resistindo aos ataques enquanto tenta trazer algum tipo de razão pro seu pai. E tudo se intensifica quando a batalha chega na cidade de Chicago. Os golpes deles derrubam prédios, Omni-Man usa o Mark para destruir um trem, causa uma avalanche e depois disso o pai começa a atacar o filho impiedosamente. A série decide, no auge da dor, nos levar para um tempo mais simples, quando Mark era uma criança e o Nolan ainda era um pai. E naquele jogo de beisebol, que parecia fútil, ele entende o valor da vida humana. No fim, todas aquelas palavras ruins que ele disse não era para convencer o Mark, mas para convencer ele mesmo, porque ele não queria aceitar que ele estava gostando daquela vida, gostando da sua família, gostando de viver com seu filho. E em tristeza e arrependimento, ele voa sem direção ao espaço, deixando para trás destruição, dor e lágrimas do próprio Omni-Man e do... O Mark Grayson dessa dimensão gosta de se arriscar? Com um fim tão perfeito quanto da temporada passada, a segunda temporada veio com uma pressão muito alta de ter no mínimo uma conclusão tão boa quanto a anterior. Uma pena que não chegou nem perto. No episódio, a mãe do Mark e seu irmão roxo, eu não vou explicar isso agora, são sequestrados por esse cara aqui, o Angstrom Levy. O conceito por trás desse cara é muito legal e até mais interessante do que o do Omni-Man. Porque ao invés de ser um alien que quer dominar a Terra, ele é um cara que tem a memória de todas as versões dele no multiverso. E em todos os mundos, o nosso protagonista fez o mal pra ele. O problema é que ele não tem absolutamente nenhuma presença na narrativa. Ele aparece no primeiro episódio, aí ele aparece nos pós-créditos. Aí o protagonista vai enfrentar o vilão da temporada no último episódio da temporada, e a primeira coisa que ele diz pra ele tu é quem mesmo, rapaz? O segundo problema desse episódio é que ele tem um ritmo e principalmente um tom muito inconsistente. A parte principal do episódio, dentro da casa do Mark, com um clima tenso, o Levi machucando a família do herói, tendo crises, gritando, bebê chorando. Aí o Mark passa por um portal e ele tá conversando com o dinossauro, conversando com o Batman, com o legalmente distinto Homem-Aranha. Nem parece que tem um doente na casa dele. No fim do episódio, Mark e o Levi lutam, e cego pela raiva, o herói ataca loucamente o vilão até matar ele. Durante toda a temporada, o Mark luta pra provar que ele não é igual ao pai dele, mas no fim ele acaba sendo a mesma coisa. Ele pensou que o Levi era mais forte, ele disse que era mais forte, mas naquele momento ele percebeu que o vilão nunca foi
Logo após a Terra passar por um dos maiores ataques e um dos piores arcos de Invencível também, sem nenhuma espécie de aviso, um Viltrumita chamado Conquista aparece para conquistar a Terra e matar o... A luta é tão destrutiva quanto o incidente em Chicago. Nessa luta, o Mark enfrenta o resultado de toda a filosofia Viltrumita, um ser movido pela violência e o combate. Por isso o Mark é basicamente moído na porrada por boa parte do episódio. E olha, o irmão roxo do Invencível tá aqui também. Sai daí, moleque, pelo amor de Deus! Meu Deus do céu! Quando o combate chega em outra parte do mundo, a Ivy Atômica entra na luta e apesar de dar um trabalho, ela é derrotada rapidamente e morre. Mentira, ela não morre de verdade, mas... feião o que acontece com ela. Isso deixa o herói enfurecido, atacando o Conquista loucamente e com a ajuda da sua namorada que tinha revivido, mata o Conquista. Durante toda a terceira temporada, o Mark reflete sobre ter matado o Levi, e ele é confrontado com o dilema de matar ou não matar um oponente. E depois de tudo que ele passou, ele chega na conclusão. If anyone else ever puts my family or anyone I love at risk, I won't hesitate to kill them. O legal de ver o fim de cada temporada em sequência é ver a drástica transformação que o protagonista passa durante a série. A maior força dessa história é como o status quo tá sempre mudando. Os personagens nunca ficam estáticos, eles sempre reagem aos acontecimentos da história e desenvolvem um elemento novo da sua personalidade. Isso não é algo tão comum na mídia de heróis, onde os personagens têm sempre que voltar pro estado padrão que eles estavam. Você não vê um grande contraste do Capitão América no primeiro filme e no último filme da sua trilogia, por exemplo. E esse cuidado é o que torna tão especial.